Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem está muito animado nesta noite aí, dá um glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus, porque Ele é maravilhoso. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Deixa eu cumprimentar meus irmãos da Libras aqui. Eu falei que Jesus é maravilhoso, Deus ama Ele, citei o Salmo 91, estou brincando. Estou brincando. Irmãos, vamos ficar todos de pé. Está passando por legendários, o nosso irmão Cícero, que é da Libras, membro da igreja, ele é o primeiro surdo da igreja Legendários. Amém? Para a glória do Senhor. Vamos aplaudir o Senhor aí, olha que bênção, né? Glória a Deus. Ele passou por um top lá em Ipatinga, que está a caminho, mas ele vai chegar só depois do culto. Então, não teremos aqui uma recepção para ele, mas depois ele vai dar testemunho, né? Que como foi a montanha. Quero pedir os diáconos já acendam a luz, para que a gente possa ler a Bíblia. Lucas capítulo de número 5. Oh, glória, hein? Meu Deus. Ajudou, não ajudou, irmãos? Sim ou não? Então vamos lá, Lucas capítulo de número 5, a partir do versículo 1. Entendeu, irmãos? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Lucas capítulo 5, pode aumentar a luz aqui na frente, aqui para mim. Amém, obrigado. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lado de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentasse e ensinasse do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Vade ao mar alto, lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fosse ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador, pois o espanto apoderara dele e de todos que estavam por causa da peça que havia feito. E de igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. Amém? E os seguiram. Feche seus olhos, vamos dar as mãos primeiro. Dê a mão para a sua direita, a sua esquerda. Amém? Feche seus olhos aí. Eu queria que você orasse para quem está à sua direita, à sua esquerda, para que o Senhor falasse ao coração desse irmão, amém, dessa irmã, que Deus tocasse nessa vida, em nome de Jesus. Comece a orar agora, feche seus olhos, clame ao Senhor neste momento, em nome de Jesus. Vamos todos falar com Deus. Pai, nós te exaltamos o teu nome, nós te bendizemos, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra que acabamos de ler. A tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz. Aplica a tua palavra nos nossos corações, Senhor. Que sejamos alimentados, fortalecidos e equipados pela tua palavra. Fala poderosamente, fala tremendamente, Senhor. Venha nos abençoar, nos direcionar, Senhor. É que nós te pedimos, oramos, certa vitória, no nome santo do teu Filho Jesus Cristo. E toda a igreja diz amém. E vamos aplaudir o Senhor bem forte pela sua palavra, em nome de Jesus. Se assente no seu lugar. Nós estamos no ano do chamado, Nós estamos no ano de vivermos nosso chamado. O chamado é algo muito importante. Hoje pela manhã teve aqui uma reunião com o Ministério
de dança da igreja, com muita excelência. Fizeram um café aqui maravilhoso. Hoje eu tomei café com o Ministério de Dança da igreja. Almocei com o Ministério de Intercessão. Agora vamos ver com qual ministério eu vou jantar, né? Vamos ver se Deus toca aí nos diáconos, Deus toca aí, né, nos consolidadores. Mas que dia maravilhoso, irmãos. E eu falei tanto para o Ministério de Dança, como também para o Ministério de Intercessão, sobre o chamado, a importância deste chamado. Fala comigo, chamado é privilégio. O chamado é um grande privilégio. Ouça isso com muita atenção. Chamado não é recompensa. Chamado não é recompensa. Chamado é um privilégio. Por quê, pastor? Porque Deus chamou Abrão, né, que se tornou Abraão, pai elevado, Abrão, pai de multidão, Abraão. O nome dele foi mudado. Mas quando ele chamava Abrão ainda, e morava lá na terra dele, Deus falou com ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, que te farei uma grande nação. E Deus o chama então, mas a gente não vê Abraão fazendo nada, ou Abraão fazendo alguma coisa, para que pudesse ser chamado por Deus. Ele não fez algo extraordinário, ele não fez uma grande oferenda, levantou um altar. Deus o chamou, e ele obedeceu. Olha Jeremias, no capítulo 1, Deus fala, né? Jeremias, eu te escolhi antes que nascesse, desde o ventre da sua mãe. Então o que Jeremias fez? O que Jeremias fez antes de nascer, para que ele merecesse o chamado? Não fez nada, mas Deus o escolheu antes do seu nascimento. E o apóstolo Paulo perseguia a igreja. O apóstolo Paulo perseguia a igreja, o nome dele era Saulo. Ele buscava a morte dos cristãos. Ele pegou uma carta de autorização para ir prender os cristãos lá em Damasco, e no caminho ele encontrou o caminho, que é Jesus. Então ele não tinha feito nada que o merecesse o chamado, e Jesus falou assim: ó, este é para mim um vaso escolhido. Então chamado não é merecimento, chamado é privilégio. Mas chamado também é responsabilidade. Sabe, responsabilidade. Porque quando nós temos um chamado, nós temos responsabilidade. Abraão teve uma responsabilidade em obedecer a Deus, andar pela fé, e ele se tornou amigo de Deus, tornou pai da fé, porque ele foi responsável pelo chamado. Jeremias se tornou profeta para as nações, ele pregou, ele fez. O apóstolo Paulo diz assim: ai de mim se não pregar o evangelho, porque nós temos que ter responsabilidade com o dom que o Senhor colocou em nossas mãos. O nosso chamado, Deus entregou. Você não pode ser uma pessoa descuidada, eu não posso ser uma pessoa descuidada com o meu chamado, você também com o seu chamado. Nós temos responsabilidade com aquilo que Deus nos chamou para realizar. Mas existe algo sobre o chamado: a gente não faz o chamado sozinho. Sabe por quê? Porque conosco vai o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos capacita para fazer a obra. Amém? É Ele que nos unge para realizar o ministério. Então é Ele que nos dá essa graça. Jesus falou para os discípulos: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar tudo que vocês tenham visto e ouvido da minha parte. E a Bíblia fala que os discípulos foram pregar para todas as criaturas, para todas as nações, e cooperava com eles o Senhor. Ou seja, quando você recebe o chamado, quando você entende que é um privilégio, você se torna responsável por esse chamado, já vai cumprir esse chamado, o Senhor vai à nossa frente, para que tudo aconteça conforme a sua vontade. E aqui nós vimos aqui o chamado de Pedro. De quem mesmo, irmãos? Pedro. Na pesca maravilhosa, Pedro recebeu um chamado. Pedro disse assim: Senhor, afasta de mim, porque eu sou um pecador. Mas Jesus disse: não temas, Pedro, eu te farei pescador de homens. Ele era pescador de peixe e se tornou pescador de homens. E você e eu somos chamados também para sermos pescadores de homens. A gente tem que pescar vidas para Jesus, amém? A gente tem que ganhar almas para o Senhor. Quem pode dar glória a Deus por isso? Então é um privilégio você ser chamado de um pescador, uma pescadora de almas, um pescador de almas. Mas entenda, o Senhor te capacita para isso. O Senhor vai te ungir nesta noite para que você se torne um grande pescador de homens, de almas para Jesus, amém?
em nome de Jesus. Aqui fala que quando eles pescaram, eram tantos peixes que eles precisaram chamar o barco que estava ao lado. Irmãos, Deus tem tantas vidas para IBTA do Vale. Vou repetir, Deus tem tantas vidas e almas para esta igreja que aqui não vai caber. Amém? A gente não tem que falar assim: ô irmão, ô igrejas do lado, ó, recebe aí algumas pessoas aí, porque não está cabendo gente aqui. E todos vão ser abençoados, e toda a igreja da região vai crescer para a glória de Deus. Os barcos ficarão cheios para a glória de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia, glória a Deus. Mas o interessante é como começa. Jesus ali rodeado de uma grande multidão, a multidão o apertava, e ele viu então 2 barcos, e os pescadores estavam lavando as redes. Jesus enxergou 2 barcos, os barcos ali de João, o barco de Pedro, de Tiago, eles estavam ali, irmãos, lavando as redes, porque eles haviam pescado a noite inteira e nada apanharam, eles não pegaram nada, pescaram a noite inteira, agora estavam consertando a rede. Imagine você ficar a noite inteira, faz de conta que isso aqui é uma rede, e que eu sou um pescador. Na verdade eu sou pescador, um bom pescador. Mas aí o que acontece? Estava lá, dentro do barco, os discípulos lançando a rede. A Bíblia fala que eles pescaram a noite inteira, a noite toda, lançando, e o que eles buscavam? Nada, rede vazia. Lançavam, o que vinha? Nada. Lançavam de novo, o que vinha? Nada. A noite inteira, irmãos. E eu imagino que aquela noite, ela não passava. Era uma noite comprida, uma noite longa, uma noite de muito trabalho, lançando rede, puxando rede, lançando rede, puxando rede. E, irmão, primeira vigília da noite, segunda vigília da noite, terceira vigília da noite, e nada. Eles estavam cansados, afadigados, lançando rede, puxando rede, e não vinha nada. E quando a gente está assim, irmãos, parece que as horas realmente não passam. Você já percebeu que quando você está muito feliz, você está numa festa, passa muito rápido, não é? Você está comendo, as horas passam rápido. Você está dormindo, nem se fala, né? Você deita, já abre o olho, já é de manhã, o relógio já despertou. Você passa rápido. Quando você está bem, passa rápido. Mas quando você não está bem, parece que os dias não passam, as horas não passam. Quem já sentiu assim? Parece que não passam. Vocês acreditam que nós estamos agora em final de março, começo de abril, né? Vamos começar abril agora, é quarta-feira, dia 1º de abril. Irmãos, imagine, tem pessoas que já estão pensando assim: puxa vida, esse ano não acaba. Tem pessoas que estão querendo o final do ano, pensando assim: não, os dias não passam, esse mês não termina, a gente já diz, esse mês, ou mês longo, ou mês que não acaba. Meu irmão, porque quando você está assim, parece que os dias não passam, a semana fica comprida demais, as horas ficam longas demais, os meses, irmãos, parece que é interminável, quando você está trabalhando e não está tendo resultado, quando você está lançando rede, mas no final não vem nada, e você trabalha muito e não tem resultado. Há momentos que você trabalha e tem resultado, não é? Você faz e dá certo. Quem já viveu esse momento? Você faz tudo, você toca, funciona, ô glória. Mas tem momento que não é assim. Amém? Não é assim. Alguém já disse assim: olha, se você estiver muito feliz, não se preocupe, vai passar. Mas também se você estiver muito triste, não se preocupe, vai passar. É por isso que quando você estiver muito feliz, não prometa nada. Mas quando você estiver também muito triste, não tome decisões importantes, porque tudo passa. E eu não estou falando aqui, dizendo, esse pastor está desejando que eu passe por situações difíceis. Não, a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, meu irmão. Um dia conversando com uma médica, e ela dizia assim, falou para mim: vocês pastores precisavam fazer uma cartilha, e quando alguém fosse para a igreja, já entregasse essa cartilha, dizendo que a pessoa vai ter momentos felizes, mas tem momentos de luta também, tem momentos de dificuldade também. Eu acho que chegar na igreja, você já tem que entregar essa cartilha. Eu falei assim: não precisa de cartilha não, porque tudo já está na Bíblia. A gente não tem uma cartilha, a gente tem a palavra de Deus. Amém? Já está aqui.
É só ler e entender que nós temos esses momentos. E os discípulos agora, depois de trabalhar horas a fio, a noite inteira, estavam ali, irmãos, saíram do barco, estavam consertando as suas redes. Porque era assim que eles faziam. Quando terminavam a pesca, eles consertavam a rede. Mas imaginam comigo aqui, eles consertando a rede deles, sentindo frustrado, triste, decepcionados, angustiados, porque agora eles não tinham nada para levar para casa, rede vazia, furada, cheia de algas, tinha que tirar as algas, tinha que limpar a rede, e sem nada nas redes, sem nada no barco, sem nada para levar. Irmãos, quantos de nós já nos sentimos assim? Quantos de nós já nos sentimos nesse estado de frustração, de decepção? Mas a Bíblia fala que quando estavam ali consertando a rede deles, irmãos, Jesus estava enxergando eles, e Jesus estava indo na direção deles. Ah, meu irmão, quando você está ali naqueles momentos de tristeza, de solidão, de dificuldade, entenda uma coisa: Jesus está te vendo, e Ele está indo em sua direção. Há uma música que fala, não vou cantar, vou só citar: nas horas escuras da vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo para mim, Jesus está lá. Nas horas mais difíceis, Jesus está lá. E Jesus foi em direção a eles. Entenda uma coisa: naquela época havia muitos barcos ali. Era um lugar de pesca. Genezaré, que é mesmo de Tiberíade, que é o mesmo mar da Galileia, dependia da margem do mar da Galileia, tinha um nome. E agora eles estavam ali consertando a rede, mas Jesus enxergou o barco deles. Tinha no mar da Galileia mais de 200 barcos, mas Jesus enxergou o barco deles. Ou seja, Jesus está enxergando você aqui nesta noite. Quem pode dar glória a Deus por isso? Jesus está te vendo, Jesus sempre nos vê, e Ele foi em direção a eles. E a Bíblia fala que Jesus pede a Simão que afastasse o barco da praia, para que Jesus pudesse ensinar. Então eles estavam aqui, consertando a rede, mas Jesus falou assim: olha, Simão, deixa eu entrar no seu barco. E Simão deixou Jesus entrar no barco. Amém? Vai comigo. Simão deixou Jesus entrar no barco. E Jesus então, irmãos, do barco, ele assentou e ensinava a multidão, sentado no barco, o barco balançando as ondas, e Jesus ensinando toda a multidão. O barco de Simão se tornou púlpito para que Jesus pudesse falar a toda a multidão, porque Jesus, irmãos, entrou no barco de Pedro. Ouça isso: tudo é de Deus. Fala com o seu irmão: tudo é de Deus, tudo pertence a Deus. Se Simão tinha barco, porque Deus deu para ele o barco, sim ou não, irmãos? Não foi Deus que deu? Então, se foi Deus que deu, Jesus disse assim: ó, Simão, dá licença, eu vou usar seu barco. Mas Jesus pediu, a Bíblia diz que o Senhor era a terra, sua plenitude, o mundo e todos que nele habita. Mas Jesus pediu, irmãos. Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O nosso Jesus é muito educado. O nosso Jesus, ele bate na porta. O nosso Jesus pede. Mas se nós ouvimos a sua voz e o chamamos, ele entra no nosso barco. E Jesus aqui quer entrar em barcos que estão aqui, amém? Jesus quer entrar no barco, está te pedindo: deixa eu entrar no seu barco. Deixa eu entrar no seu barco. O problema muitas das vezes é que a gente quer Jesus entrar no nosso barco e a gente pega Jesus e coloca no porão, né? Jesus fica no porão do barco. Pode entrar, mas é aqui, ó. Vocês já pensaram sobre isso? Que a gente começa a colocar nossa vida em departamentos, criando departamentos para a nossa vida. E a gente põe lá saúde, casamento, relacionamento, sonhos, projetos, vida financeira. E a gente começa a separar. E aí Jesus bate, quer entrar na nossa vida, pede para entrar no nosso barco. Diz assim: Jesus, você pode entrar, mas você vai cuidar só da minha vida espiritual. Ah, Jesus, mas se eu estiver doente, cuida da minha saúde também. Mas dessa área, deixa que eu cuido. Meu irmão, não existe isso.
Entenda o seguinte: quando Jesus entra no nosso barco, Ele precisa tomar o leme, a direção de tudo. Ele precisa governar tudo nas nossas vidas, todo o nosso ser. Entrega o teu caminho ao Senhor, diz a palavra. Confia nele, o mais Ele fará. Filho meu, dai-me o teu coração. Então entregar a vida para Jesus é você entregar todo o seu barco, todas as áreas da sua vida para o Senhor. É deixar Ele governar em tudo. E Jesus usou o barco de Pedro para ensinar a multidão. E Ele falava, e a multidão ouvia. Ah, meu irmão, você só vai receber milagre se você chamar Jesus para dentro do seu barco. Você vai se inspirar só do sobrenatural se convidar Jesus para dentro da sua vida, para dentro da sua família. E Jesus agora do barco ensinava, tinha uma palavra para todos. E a Bíblia tem para todos, a Bíblia é para todos, amém, irmãos? Deus fala com todos, mas depois de Jesus falar com todos que estavam na praia, através do barco de Simão, Jesus então direciona a palavra para Simão. Simão, vamos para o alto mar? Entenda o seguinte, a palavra é para todos, a palavra nesta noite é para todos, mas entenda algo, dentro dessa palavra que é para todos, Deus tem uma palavra para você. Foi pedir, Deus tem uma palavra para você, Deus tem algo para falar com você, amém? A Bíblia é para todos, mas tem aquela palavra que Deus entrega para nós. Deus fala assim, vamos para o alto mar, vamos para a água profunda, vamos para um lugar de intimidade, vamos nos aprofundar. É isso que Deus está nos falando aqui. Ele tem uma palavra para a sua vida, Ele tem uma palavra para a sua história. Não sei o que você está passando, mas eu creio que Deus está falando com você aqui, amém? A palavra é para todos, no coletivo, mas há aqui uma palavra para você. Deus nos trata de maneira individual. Jesus ensinou a multidão e agora está falando com Pedro, com Simão. Vamos para o alto mar. Quando a gente tem uma palavra, irmãos, a gente tem tudo. Amém? Vou repetir, quando a gente tem uma palavra, a gente tem tudo. Qual é a palavra que Deus tem falado com você nesses dias? Qual é a palavra que Deus tem falado diretamente ao seu coração? Eu lembro que sempre Deus traz palavras para IBTA. Nós abrimos um Mineirão, uma palavra direcionada. A gente abriu o Vale, uma palavra direcionada. As outras organizações, palavra direcionada. E tudo que a gente fez, meu irmão, dentro da palavra que Deus liberou para nós, funcionou. Funcionou. Deu certo, porque foi palavra de Deus, não de homem, mas a palavra de Deus deu ao nosso destino. Vamos para o alto mar. E quando eles foram para o alto mar, Jesus disse, lançai as redes. Oh glória, hein? Amém? Lançai as redes. Deus tem palavra e tem direção. Lança as redes. E agora, eles que estavam aqui lavando, irmãos, as redes, sem pegar nada. De repente, Jesus entra no barco, Jesus ensina, Jesus dá uma palavra, vamos para o alto mar. Eles foram para o alto mar. Jesus diz, lançai as redes. Mas aí Pedro falou, Senhor, nós pescamos a noite inteira, nada apanhamos. O resultado foi triste, o resultado foi frustrante. A gente tentou, mas não conseguimos. Não veio nem uma piabinha veio, nem um lambarizinho, vem nada. Vem nada, a noite foi longa, ou noite longa, ou noite difícil. Ou noite que a gente suou, ou noite que a gente trabalhou, ou noite que a gente se esforçou. A gente estava doido para ir para casa, deitar, dormir, chorar. Mas o Senhor mandou a gente vir para o alto mar. Trabalhamos a noite inteira, nada apanhamos. Mas agora, sob tua palavra, lançaremos a rede. Porque o Senhor está dizendo, nós vamos fazer. Porque o Senhor está nos direcionando, a gente vai realizar. E a Bíblia fala que os discípulos foram. Vem aqui, por favor. Vem os pastores aí. Fica aqui embaixo. Fica junto aqui. Só tem 2 pastores aqui, cadê os outros pastores? Ah, não, tem mais um. Ainda bem que vem mais pastores. Ah, tem mais outro aqui. Ou esse tem mais. Ó, tem mais outro aqui. Acabou? Não, tem mais. Tem pastores também, porque é todo tipo de peixe. Amém. Aí, fica mais junto aí. E aí, irmãos, preparar a rede, a tarrafa.
não vou pegar traíra, em nome de Jesus. Traíra não pode vir, é só peixe, nem cascudo e nem picudo a gente quer, é só peixe bom, amém? E ele então, fica mais junto para a rede, não vai caber na rede, né? E aí, Pedro então lançou a rede. Segura a rede. Irmãos, e pegou. Irmãos, e os peixes estavam bravos, irmão. E os peixes não estavam. E Pedro puxava. E Pedro conseguia, irmãos. O barco estava quase apontando. A rede quase puxava os pescadores para dentro do mar, irmãos. Era muito peixe. E eles falaram assim, venham me ajudar. Deu sinal para o do barco, venham. Irmãos, e encheram todos os barcos. Todos os 2 barcos ficaram cheios. Amém? Para a glória. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas não é sobre peixe, é sobre chamado. Não é sobre peixe, é sobre vidas. Não é sobre peixe, é sobre o que o Senhor faz quando nós achamos que tudo acabou, quando achamos que tudo não vai mais dar certo. E Ele vem, e Ele nos alcança, entrando no nosso barco e nos dando essa experiência. A experiência foi tão impactante, irmãos, tão impactante, tão maravilhosa, que quando isso acontece, irmãos, Pedro na mesma hora, irmãos, ele foi e virou para Jesus e disse, Senhor, eu sou um pecador, afasta de mim, eu não sou digno, afasta de mim. Mas Jesus, tenha medo não, Pedro, você viu aí peixe, né? Mas você vai ganhar muitas almas, você vai ganhar muitos homens, amém? E Pedro se tornou um grande apóstolo do Senhor Jesus. Deixa eu falar para o Senhor por isso, glória a Deus. E eles deixaram, irmãos, os peixes, deixaram os barcos e foram seguir Jesus, porque Jesus, irmãos, era tudo que eles procuravam, era tudo que eles precisavam. Eles não precisavam de peixe, eles precisavam de Jesus, sabia? Então você está chorando por coisas que você não precisa. Então você está buscando a noite inteira algo que você não necessita. Então você está reclamando por algo que você não vai fazer diferença na sua vida. E entendendo que quando você encontra Jesus, você encontrou um tesouro mais precioso, que vale mais do que uma rede cheia de muitos peixes. Porque você encontrou, amém, tudo para a sua vida. Fique sobre os seus pés, por favor, o louvor pode subir. Eu queria que você fechasse os olhos. Eu queria que você orasse agora, nesta noite. E que você falasse com o Senhor. E talvez você está dizendo assim, esse ano não acaba, ou 2026 que não acaba, ou mês que não termina, ou semana longa, ou dias que não acabam, ou horas que não passam. Talvez você está consertando as suas redes, tentando fazer tantas coisas e tendo muito pouco resultado. Talvez você tenha lutado tanto, chorado tanto, mas o Senhor, Ele está te vendo, com seus olhos fechados. Vai falando com Deus agora, vai orando ao Senhor, amém? O Espírito Santo tem uma palavra para você, Deus tem uma palavra para você. Venha para as águas profundas, venha para o mar alto, venha, deixa eu entrar no seu barco, deixa eu tomar o leme da sua vida. Quando você não tem mais controle, deixa eu pegar o controle. Porque, meu irmão, a gente pode perder o controle, mas Jesus nunca perde o controle. Quando Ele entra no nosso barco, o barco pode até balançar, parecer que vai afundar, mas não afunda, porque Jesus está dentro dele. Você só vai viver milagres, você só vai experimentar do sobrenatural de Deus, se Jesus estiver no barco. Mas não é em alguma parte do barco, é estiver em todo o seu barco, em todas as áreas da sua vida. Vai chamando Jesus para dentro, vai deixando Jesus entrar no seu barco. Ah, meu irmão, talvez existia ali naquela margem vários barcos, de vários tamanhos. Talvez existia barcos ali novos, barcos, irmãos, de primeira qualidade, das melhores madeiras, irmãos, betumes, barcos feitos com os melhores, dos melhores. Mas Jesus queria entrar naquele barco simples de Simão. Ah, meu irmão, Jesus ia entrar no nosso barco simples, sabe? Simão era um simples pescador,
mas a diferença é que no barco deles Jesus estava. A diferença é quando Jesus entra no nosso barco. Feche teus olhos, por favor. Vamos orar ao Senhor, vamos adorar a Deus. Espírito Santo de Deus, Tu és maravilhoso, Jesus. Quantos barcos naquele dia ficaram sem Jesus? Quantos barcos que Jesus não pôde entrar? Quantos barcos de Jesus não pôde usar? Mas o barco de Pedro, Jesus foi convidado a estar. Fale com Deus. Se Jesus, entra no barco, Jesus. Entra no barco, Jesus. Entra no barco, vai falando com o Senhor. Em nome de Jesus. Tu és bendito, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Vamos orar, vamos orar. Oh, Espírito Santo de Deus. Deus nos faz pescadores de homens. Vamos ganhar o nosso bairro para Jesus. Vamos ganhar nossa família para Jesus. Vamos ganhar nossos amigos para Jesus. Nós temos um chamado. Aleluia. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vês? Será que eu pereci? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco. Se você conhece a canção, adore de todo o seu coração. Eu sei que não estou só. Já posso crer que amanhã vai ser melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Se essa palavra falou no seu coração, sai do seu lugar. Vamos orar aqui juntos aqui. Vem diante do altar do Senhor. Em nome de Jesus. Se os seus dias se tornaram longos, suas noites compridas, se você quer que os dias passem rápido, e talvez a frustração chegou, a tristeza chegou, a decepção bateu na porta, venha. Jesus, Ele está te vendo. Jesus está te vendo. Pode sair do seu lugar, pode vir aqui. Vamos orar diante do Senhor, porque o que Ele mais quer é entrar nas nossas vidas, é entrar no nosso barco. A frustração é o terreno propício para o milagre. As dificuldades é o terreno próprio para que o sobrenatural se manifeste. Então venha crendo, venha confiante. Oh Deus, aleluia. Nome toda língua confessar.